Boa noite, boa noite. Começamos com o livro Mantras de Vida de Loester, que diz: nunca discuto com ninguém, pois a discussão alimenta as forças negativas. Diante do nervosismo dos outros, fico em silêncio e a serenidade que consigo manter muda o ambiente de trevas para a paz. É um exercício que devemos fazer sempre. Então, vamos para o Livro dos Espíritos, a pergunta 706, sobre os meios de conservação. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo. O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo o que o homem pode gozar nesse mundo. No livro A Gênese, a gente está falando sobre o esboço geológico da Terra. A gente vai terminar esse item que se chama períodos geológicos. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, vem-se a saber, de modo mais positivo, se na época de sua formação, a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Consequentemente, se numa mesma região se encontra uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, muitas vezes repetidas, esse fato constitui prova irrecusável de que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. E quantos séculos de séculos, certamente, quantos milhares de séculos, talvez, não foram precisos para que cada período se completasse? Que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, levantar montanhas? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas não teve a Terra de passar antes de ser qual a vemos desde os tempos históricos? E querer-se que tudo isso fosse obra executada em menos tempo do que o que leva uma planta para germinar. O estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe dividem a história em muitas épocas, que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da gênese. São em número de 6 os principais, designados pelos nomes de períodos primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primitivos, de transição, secundários, etc. Disse, pois, que tal ou tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil, se encontram nos terrenos de tal ou tal período. Cúmplice, note que o número desses períodos não é absoluto, pois depende dos sistemas de classificação. Nos 6 principais mencionados acima, só se compreendem os que estão assinalados por uma mudança notável e geral no estado do planeta, mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operaram enquanto durou cada um deles. Por isso é que são divididos em 6 períodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que levam a 26 o número das formações gerais bem assinaladas, sem contar
os que provêm de modificações devidas a causas puramente locais. E assim encerramos esse item. E para terminar, vamos às trovinhas do livro Vida em Vida, que tem o título Tempo de Mães. De Benigna da Cunha. A mulher, após ser mãe, em todos os seus caminhos, tem um calvário de rosas atapetado de espinhos. De Chiquito de Moraes. Afirmação contestada, mas sempre clara e sabida. O homem manda na terra, a mulher governa a vida. E de Alta de Souza. Para qualquer criatura, bons e maus, crentes ou ateus, em qualquer parte do mundo, mãe é a presença de Deus.